No dia 1º de outubro, 2.200.000 eleitores foram às urnas votar pela independência da Catalunha. 90% deles votaram pelo sim. A votação acirrou ainda mais a tensão entre a região e a capital Madrid. O presidente do governo espanhol, Mariano Rajoy, declarou a votação ilegal e usou a força policial para confiscar urnas e repreender centros de votação. Os separatistas alegam que há anos tentam negociar com o governo sem sucesso. Bom, sobre tudo isso nós vamos conversar agora com o professor Maurício Parada, do Departamento de História, especialista em História Contemporânea. Tudo bom, professor? Olá, tudo bem? Então, de onde é que vem esse desejo de separação dos cidadãos da Catalunha? Bem, o separatismo não é exatamente uma novidade no caso da Catalunha, né? Há muito tempo que essa é uma pauta que acontece, né, e já está presente na população, né, junto à população e, enfim, no sentimento local de separatismo. Na verdade, também não é um fenômeno especificamente também só catalão, né? A gente tem que lembrar durante muito tempo, né, outras regiões espanholas inclusive lutaram, né, fisicamente, né, usando armas, enfim, declararam uma espécie de guerra, né, ao governo central de Madrid. Então, o separatismo e os separatismos, né, são problemas já muito antigos, no caso da Espanha. De alguma forma, no caso catalão, acho que, enfim, talvez as questões tenham ficado um pouco mais acirradas, né, recentemente, né, tanto pela ascensão de determinados grupos políticos que estão enfrentando a ideia da separação de uma forma politicamente mais aguerrida, em boa parte também com relação minimamente a um problema também econômico, né, no que diz respeito à distribuição de recursos, enfim, a ideia de centralismo, de alguma forma, no que diz respeito aos recursos financeiros, tem sido também, durante muito tempo, um enfrentamento entre o governo central e a Catalunha. E também, de um certo modo, né, a própria crise econômica, né, e um certo enfraquecimento também, né, vamos pensar, né, do Estado espanhol. É bom lembrar que há pouco tempo o Estado espanhol ficou preso, né, num certo impasse governamental com relação a quem seria, qual partido ou qual grupo, né, que, de um certo modo, poderia administrar o governo de Madrid. Então, há uma crise política em curso, uma crise econômica em curso já há algum tempo, e, efetivamente, esses temas, né, acabam por alimentar uma questão que já há muito tempo circula, não só na Catalunha, mas também em outros lugares. Agora, o parlamento catalão, ele disse que poderia declarar a independência 48 horas depois da votação. Agora ele mudou de tom e disse que provavelmente uma decisão fica para uma semana depois. Qual é a validade que uma declaração dessas de independência tem no cenário internacional? O plebiscito, ele, de um certo modo, também pode ser encarado como uma peça de um determinado jogo, né? Vamos pensar dessa forma, né? É claro que ele implicaria, né, na sua próprio procedimento, ele implicaria numa tomada de decisão muito rápida, mas, inegavelmente, isso talvez não seja exatamente possível, porque não só, né, existe um governo ali, né, que é o governo de Madrid, que tem posições, etc., mas existe todo o contexto europeu. Então, de um certo modo, eu acho que o plebiscito aparece nesse momento, né, e aí seu adiamento com relação à autonomia definitiva, à independência, né, depende de outras mediações. Então, o que se vai fazer agora, o que está se fazendo, né, e esse é o caminho, né, é começar uma rodada de negociações, encontrar os caminhos possíveis para que se mantenha ou a unidade espanhola ou, de alguma forma, se encontre um caminho, né, plausível de negociação com a comunidade europeia e com o próprio governo de Madrid. Enfim, é um momento de negociação, né? O plebiscito não é necessariamente, não foi necessariamente uma jogada definitiva. Ao contrário, talvez tenha sido o início de um jogo, né, de negociações, uma rodada de negociações que se abre, na verdade, que talvez ainda demore algum tempo. Então, o senhor acredita numa possível escalada da violência, dos conflitos, até, num caso extremo, uma guerra civil, ou o governo espanhol também vai ter que negociar com a Catalunha? Com certeza o governo espanhol vai ter que negociar. É claro que o governo espanhol tem uma posição que, infelizmente, foi uma posição muito infeliz, né, nesse momento,
foi o uso, né, da Força Nacional de uma forma um pouco não, completamente exagerada. Isso não foi bem visto, né, internacionalmente, isso realmente foi muito desagradável, apesar de boa parte dos, pelo menos formalmente, né, dos países que compõem a União Europeia ter considerado a necessidade de sustentar a posição de Madrid. Mas me parece que, claramente, né, o governo de Madrid também terá que negociar. Né? Até onde ele vai negociar, não sei. Enfim, acho que isso ainda tem algumas questões. O Rajoy tem problemas, né, para fazer essa negociação. Tem um governo muito frágil, né, negavelmente, politicamente muito frágil. Então, também é um problema no que diz respeito à própria manutenção do governo, né, para frente. Então, sim. Quanto à ideia de uma guerra civil, acho uma questão um pouco difícil. Né? Me parece que, pelo menos nesse momento, não me parece a questão. Claro que a continuidade de uma certa escalada de violência, com certeza, poderia gerar uma circunstância conflitiva mais aberta. E aí, sem dúvida, poderíamos ter um problema mais grave, mas se espera que isso não aconteça. Certo. A União Europeia, em geral, ela tem se manifestado pouco ou com uma forma com muita parcimônia em relação a toda a questão que acontece, até mesmo aos conflitos, declara que não pode haver violência, mas medidas não são muito enérgicas, muito fortes. Isso é um sinal de que há uma crença na União Europeia de que o governo espanhol vai prevalecer nessa questão? Não exatamente me parece isso. Me parece que a União Europeia tem que, dado, né, o recente afastamento da Inglaterra, por exemplo, recente ainda, né, em negociação, toda a movimentação dentro da União Europeia exige, por parte de todos os seus membros, né, muito cuidado e muita fineza, né, no trato das questões políticas, porque é um bloco muito agora muito grande, né, enfim, com muita diversidade interna, onde provavelmente essa não será a única possibilidade de criar crises de secessão. Isso pode acontecer outras vezes. Então, a tomada de decisões muito aceleradas, muito assodadas, muito rápidas, enfim, tomadas muito definitivas, com muita rapidez, efetivamente não contribuiria, né, para a estabilidade do bloco. Então, me parece que tem que ser lidado, sim, com muito vagar, com muita calma, com muita parcimônia, enfim, tem que se efetivamente, né, estabelecer, né, um campo de negociações que, de alguma forma, possa ser produtivo. Isso não significa necessariamente, né, que estamos caminhando para um apoio definitivo e inconteste a Madrid. É claro que há e houve, né, porque é o governo formal, é o governo legítimo, é o governo que de algum modo governa na Espanha, né, mas claro também houve condenações à ação violenta, né, que foi perpetrada. Então, de lado a lado, acho que a União Europeia tem medido suas ações e suas intervenções de modo a construir, na verdade, um campo de negociação, que é essa função que ela tem que ter. Né? Assim, a União Europeia tem exatamente que abrir esse canal de negociação. Se ela não fizer essa mediação e ela não conseguir realizar isso, efetivamente é a falência mesmo do projeto de uma União Europeia. Agora, assumindo um cenário de separação efetiva, a Catalunha, saindo da Espanha, faria que o governo espanhol perdesse cerca de, estudiosos dizem, entre 20% e 30% do PIB. A Catalunha, por outro lado, ficaria fora da União Europeia e teria que entrar na longa fila para se tornar parte do bloco. Existem argumentos realmente racionais para essa saída, para essa vontade de sair, de separar da Espanha da Catalunha, ou é mais uma questão passional, tanto dos que governam quanto dos governados? Não sei se existe uma divisão entre razão e paixão aqui nesse caso, né? Os motivos são políticos, fortemente políticos, inegavelmente políticos, né? Enfim, acompanhados por todo o caminho que a política oferece, né? Enfim, seus ganhos, né, no que diz respeito à economia, às autonomias regionais, enfim, aquilo que de algum modo é o caminho da política, né? Me parece que nesse sentido não existe necessariamente uma distinção entre paixão e razão. Né?
Claro que o que eu poderia talvez acompanhar nessa pergunta, quer dizer, é claro que inegavelmente, né, a saída da Catalunha implica numa certa dificuldade maior para a economia, né, espanhola, isso é inegável, né? A Catalunha tem um papel importante dentro da economia espanhola como um todo. Ao mesmo tempo, né, claro, né, existe um apoio popular significativo, né, a ideia de separação, né, que dentro, né, da Catalunha. Então, as duas coisas elas existem, né, quer dizer, ambas, né, de um certo modo, elas têm lá sua legitimidade e elas, de um certo modo, agora têm que abrir os seus campos de conversa e de negociação, né. Não se pode fechar num campo nem no outro, né. Acho que nem é a paixão desmensurada pela autonomia e pela defesa das liberdades locais, como se fosse, de alguma forma, alguma coisa que se desprezasse também uma tradição que é importante, que é o fato da Catalunha ser também espanhola, né? E, ao mesmo tempo, nem ao contrário, né? Nem tomar isso como um ponto de partida para um projeto de repressão e de violência contra os catalães. Então, acho que nem uma coisa nem outra há de se encontrar o jeito de negociar esse tipo de crise. Mas, no fim das contas, vale a pena para a Catalunha sair da Espanha? Isso só os catalães podem dizer. Pelo que eles disseram, sim. Né? Pelo que disseram, pelo menos uma boa parte, pelo menos apresenta essa opção como uma posição interessante, importante, válida, né? Enfim. A questão de saber, né, se isso é pragmaticamente a melhor coisa, aí só o futuro dirá, né? Quer dizer, isso dependerá de se houver um dia um governo catalão, se esse governo se estabeleceu, quanto ele vai criar a possibilidade de desenvolvimento econômico. Enfim, aí a gente não sabe, né? Se é realmente vantajoso, é alguma coisa que a gente só pode saber quando as coisas acontecem, né? Enfim, não se pode ter uma previsibilidade de tal modo agora. Mas, com certeza, pelo menos uma boa parte da população entende que existe algum tipo de legitimidade nessa demanda. É com isso que, de alguma forma, a gente tem que lidar agora, né? Que existe essa demanda, existe essa presença popular, existe, infelizmente, né, uma ação equivocada do governo de Madrid nessa questão, pelo menos nesse primeiro momento, né? E a gente tem que entender o quanto essa crise, se isso é uma crise efetivamente profunda, né, se ela, de alguma forma, como é que ela vai caminhar, como é que ela vai ser negociada. Esperamos que ela seja negociada de forma que não haja nenhum mais ferido, não haja mais violências, enfim, nada parecido, e que se encontre um caminho negociado que seja bom para todos, né? Esperamos para a União Europeia, para o governo de Madrid e para a população da Catalunha em particular. Certo, muito obrigado, professor Nicolas Caldas, para a TV PUC.